Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. A causa que eu vou contar para vocês aí é uma história de um senhor. Ele já está com uma certa idade. Ele pediu para não revelar o nome da cidadezinha que ele trabalhava. E o nome dele não é Jovelino. É um nome bem parecido, mas não é Jovelino. Ele pediu só esse favor para mim. Eu gravei essa história, tudo, mostrei para ele, ele concordou, disse que eu podia distribuir e compartilhar com vocês aí. Ele era caminhoneiro. Tempos atrás, antes de ser taxista, ele era caminhoneiro. Por não gostar de viajar muito, ficar muitos dias fora de casa, ele não se adaptou com a profissão, ele resolveu vender o caminhão e comprou um táxi. E ele era uma pessoa muito querida na cidade ali, uma pessoa boa, de conversa boa, uma pessoa simpática, uma pessoa agradável. E ele era muito requisitado ali na cidade ali. As noivas que ia casar requisitavam o táxi dele para ele chegar até a igreja. E naqueles bailes que tinha na cidade, geralmente naquela época tinha muito baile em fazenda. Era comum ter baile na fazenda e ele passar os finais de semana, os sábados que tinha o baile, passar levando gente para esses bailes, trazendo. E ele era muito requisitado, ele era muito querido na cidade. Ele conta para mim que num desses bailes, afastado da cidade, numa fazenda, ele levou muita gente nesse dia, ele levou muita gente nesse baile. Como era de combinado, o pessoal que ele levava, geralmente ele trazia no final do baile. Ele ficava esperando o baile terminar, e ele trazia o povo que ele tinha levado, e algum que precisasse do serviço dele, ele estava ali à disposição durante o baile todo. Conta ele que não dançava baile, até mesmo porque a dona Lourdes, mulher dele, não gostava. Ele contou para mim dando risada, mas tinha algum baile que ele dançava assim. Mas enfim, nessa ocasião, ele tinha levado ali da cidade umas 4 viagens de gente que foi para os bailes ali. Ele levou e, como de costume, baile retirado da cidade, numa fazenda, ele esperou para trazer esse pessoal de volta no final do baile. Geralmente o baile naquela época acabava mais cedo, não era que nem hoje, que era a noite toda. E aquele baile começava ali tipo 9 horas da noite, terminava lá em torno de 1 hora, 2 horas da manhã, isso era comum. E era muito gostoso aquela época, ele conta, que o pessoal era de uma simplicidade muito grande. Os bailes ainda eram tocados ao vivo, com banda, era tocado ao vivo com música, com sanfona. Era muito bom. E esse dia em questão, ele levou umas 4 viagens, ele conta pra mim, e ficou por ali. Aquela noite foi uma noite muito estranha, foi uma noite muito esquisita, porque dava rajada de vento, dava relâmpago, mas não tinha nuvem no céu. Ele estranhou, o céu estava limpo, de vez em quando dava uns relâmpagos, dava uns clarão, mas ele não tinha visto nuvem no céu, ele não tinha reparado, não estava tempo de chuva nem nada. E nessa época, como os bailes eram fora da cidade, a energia geralmente era precária. E naquela noite do baile, essa energia andou falhando, até achava que não ia continuar o baile, porque a energia ela piscava, ela voltava. Então resolveram terminar o baile mais cedo, porque a energia não estava colaborando. A hora que o rapaz lá anunciou que eles iam terminar o baile, devido à energia, essa energia apagou. Ele conta, porque ele estava pro lado de fora do barracão, deu um clarão, a energia apagou. Até ele imaginou, deve ser algum transformador, deve ter estourado aí para baixo aí, porque ele lembra de ter visto um clarão. E a energia apagou. O baile, enfim, terminou. Como ele estava ali fora, o pessoal já se prontificou para ir embora, ele deu lá umas 2, 3 viagens de volta com esse povo, e numa dessas viagens que ele voltou para pegar um pessoal, ele ainda comentou: olha, daqui até lá na cidade
Ele ficou impressionado de ver o tanto de animal solto na pista, coisa que não era comum. As propriedades ali, todas elas tinham cerca boa. Era raro ver um cavalo, um boi, um animal na pista. O pessoal nessa época, até hoje, são muito cuidadosos nessa questão aí. Mas naquela noite ele contou para lá uns passageiros dele que ele tinha reparado que tinha muito animal na pista. Ele estava até estranhando. Bom, enfim, numa dessas viagens que ele voltou, o pessoal que mora ali perto, ele requisitou o táxi dele para levar eles para num sítio perto ali. Aí ele combinou, falou, eu vou levar esse pessoal de volta lá para a cidade, aí eu volto e levo vocês. Aí é a última viagem. Foi rapidinho, coisa de 10 km, 8 km, rapidinho eu tô aí. Aí eu levo vocês embora, vou encerrar minhas atividades por hoje. Falou pra esse pessoal aí. Era 2 moças, 2 rapazes, e ficou aguardando ele ali, levar esse pessoal pra cidade, que era a última viagem que ele ia levar pra cidade, e depois ele ia voltar pra levar esse pessoal lá. O pessoal concordou em esperar, ele pegou o pessoal, levou pra cidade, voltou com esse barracão, pegou esse pessoal e levou pro lado contrário da cidade. Deixou o pessoal no sítio lá e pegou e voltou embora. Quando ele vem voltando embora, ele entrou assim pelo pátio do galpão lá para ver se não tinha mais ninguém. Constatou que não tinha mais ninguém com o farol do carro, ele clareou na entrada, né? Embora, isso era umas 2 horas da manhã, 1h30, 2 horas da manhã. Ele conta que, passados uns 2 quilômetros, onde tinha uma ponte comprida, ele atravessou essa ponte. Naquela noite ele viu, depois da ponte, uma pessoa, diz ele, uma pessoa, caminhando pelo acostamento. Ele imaginou, deve ter alguém que ficou por último no baile, como ele já tá indo embora, eu paro ali e pego, dou uma carona pra ele, vou embora, já tô indo embora mesmo, não me custa nada. Ele era uma pessoa muito boa nesse ponto aí. E ele foi diminuindo a velocidade e parou do lado dessa pessoa. Ele baixou o vidro e gritou pro rapaz, pra pessoa, vambora, você tá indo pra lá? Vambora. Mas a pessoa não se abaixou para falar com ele. A pessoa ficou parada e não se abaixou para ficar com ele. Ele até estranhou. Ele chamou de novo, tá indo embora, vambora. Aí ele resolveu descer, aí do carro para conversar com a pessoa. De repente a pessoa não escutou. Ele desceu do carro. Quando ele olha, aquela criatura mais horrível do mundo, conta ele para mim, ele deu um grito. Ah! Era um ser esquisito demais, uma cabeça grande, uma pele clara, um olho escuro puxado pro lado da cabeça, assim, uma boca pequena, um mau cheiro forte, ardido. Eu só lembro que vi um clarão e apaguei. Vi um clarão e eu apaguei, não lembro de mais nada. Ele conta pra mim, meu filho, aquilo lá não é desse mundo, não. Aquele impacto que ele recebeu quando ele viu essa criatura, que até então ele achava que era uma pessoa, diz ele que não era desse mundo, não. Que é uma coisa muito horrível. Tinha formato de gente, mas era uma coisa muito horrível. E ele apagou. Ele foi despertar, já clareando o dia, a uns 10 metros dentro do mato, a uns 50 metros longe do carro, mas dentro do mato, de pé. Ele despertou. O dia clareando já, ele despertou com uma pessoa chamando o nome dele. Ele deu aquela despertada assim, ele saiu no asfalto. Ele estava uns 10 metros para dentro do mato, camisa desabotoada. Ele saiu no asfalto e viu assim uns 30, 40 metros o carro dele e 2 pessoas lá no carro. Isso clareando já o dia. Aí ele foi caminhando, sentindo o carro dele. Quem estava chamando ele era o leiteiro. Pessoa do sítio, da beira da estrada ali, que vinha trazer o leite até a beira da estrada para o leiteiro passar. Estavam os 2 lá no carro dele lá. E ele veio caminhando. Aí, pessoal, o que aconteceu, Sr. Rivelino? O que aconteceu? Ele só balançava assim a cabeça que nada, não tinha acontecido nada, sabe? Mas ele tava com uma quentura, diz ele, na cabeça muito grande, uma quentura muito grande, não era febre, era uma quentura na cabeça muito grande. E ele vindo caminhando, ele reparou, ele tinha na mão um graminho. Ele lembrou bem de falar o que era um graminho, porque o pai dele era carpinteiro e usava muito essa ferramenta. É uma ferramenta antiga já de carpintaria, hoje acho que nem se usa mais. O pessoal perguntando para ele, preocupado, Sr. Rivelino, o dono do sítio conhecia ele ali, porque o dono do sítio inclusive tinha estado no baile ali também, esse baile que terminou. E esse rapaz perguntando, Sr. Rivelino, o que aconteceu, senhor? O senhor tá bem, Sr. Rivelino? Percebeu que ele tava pálido. O que aconteceu, Sr. Rivelino? Ele só balançava a cabeça assim que nada. Tá tudo bem, não aconteceu nada. Ele ficou meio ali, parado, estático ali. Falei, Sr. Rivelino, o carro do senhor aqui tá ligado, com os farol acesos aqui, a gente que desligou o carro do senhor. O que aconteceu, senhor? Ele aconteceu assim que nada. Aí o leiteiro imaginou, falou, ele deve ter entrado no mato fazer alguma necessidade, né? Mas enfim, tava com a camisa até desabotoada, mas ele não falou nada. Ele só montou no carro e foi embora. O pessoal lá, os 2, estranhou. E esse graminho que ele tava na mão, ele jogou ali no banco de trás do carro ali, ele catou o carro e foi embora.
Ele chegando na casa dele, já era como de costume, essas noites que ele trabalhava nesses bailes, que ele levando o pessoal, ele chegou e já foi direto pra cama, nem parou pra tomar café. Depois a dona Lourdes, que estava do lado, ele contando a história pra mim, falou: eu tinha feito café, mas ele não tomou, ele gosta de um cafezinho, estranhei que ele não tomou. E eu vi que ele chegou meio pálido mesmo, mas enfim, se deve ter chegado cansado, já pegou e foi deitar. O seu Juvelino costumava acordar geralmente meio-dia, 1h da tarde para almoçar, mas naquele dia ele acordou mais tarde, ele acordou já era umas 3h da tarde. Mas ele acordou ainda meio abobado, ainda meio não estava muito bem. Ele acordou, a dona Lourdes falou: o almoço tá na mesa, você quer, tá no fogão, se quiser eu esquento pra você. Ele falou que não queria comer, ele só foi lá no tanque lá, ele deu uma lavada na cara assim e sentou na varanda da casa dele, como era de costume de ficar sentado ali nos dias de folga, e ali ele ficou. Passado aquele dia, era segunda-feira, ele não foi trabalhar, ele não estava muito bom. Ele diz que ele estava sentindo um mal-estar muito grande. E ele ficou ali sentado, ali, a dona Lourdes estranhou, falou: você não quer ir no médico? Você não está muito bom, eu tô vendo que você não está muito bem. Mas ele não estava com febre, não estava nada, ele só falou que não estava muito bem. Aí passou, dona Lourdes insistiu com ele não quis ir ali, ele ficou sentado ali, na varanda da casa dele, escutando um radinho que ele tinha numa mesinha, nessa varanda. Ele ligou o rádio, ficou ali escutando o rádio, era uma pessoa que gostava muito de escutar rádio. Ele na época não tinha nem TV, inclusive ele é evangélico e ele nunca teve TV. Mas o rádio sempre ele gostava de ouvir o rádio na varanda dele, sentadinho ali. Aí ele se lembrou, sentado ali, escutando o rádio, se lembrou daquele objeto que ele tinha pego, que estava na mão dele. E ele foi lá no carro e pegou, e ele conta que esse objeto, parecido com um graminho, tinha umas inscrições que ele não entendia, eram uns desenhos, umas escritas que ele não entendia. E quando ele sentou na cadeira, o rádio ligado, quando ele sentou na cadeira olhando aquele graminho, o rádio, conforme ele chegava com esse graminho perto, o rádio parava de falar, dava uma chiada e parava de falar. Ele afastava o graminho, o rádio voltava a funcionar. Até chamou a dona Lourdes, falou: que coisa engraçada, né? Aí a dona Lourdes, coitada, não sabia o que era aquilo, e ele também não sabia o que era aquilo, porque além de parecer um graminho, era de metal, não era de madeira. E ele achou curioso aquilo lá, mas enfim, ele pegou e guardou. Ele guardou aquilo, diz ele, em cima do guarda-roupa. Ele não se interessou muito com aquilo, porque conforme o rádio parava de falar, aquela peça esquentava um pouco na sua mão. Ele ficou até meio, sabe, sem jeito, meio com medo daquilo ali. Ele guardou em cima do guarda-roupa. Diz ele que, com o tempo, ele, conversando com um amigo da igreja dele lá, que, se não me engano, o cara era um pastor, e comentando sobre esse objeto, o pastor pediu para ele deu essa peça, que o pastor é uma pessoa mais estudada, mas podia saber o que era aquilo lá. Mas enfim, diz ele que o pastor se mudou de cidade, foi embora, e nunca mais ele conversou com esse pastor, e essa peça também nunca mais voltou para a mão dele. E ele também não se preocupou, que até então ele tinha, até pelo trauma que ele tinha passado, ele achou por bem nem ir atrás disso daí, nem nada, porque não era uma coisa boa que lá não. Ele imaginou, né, na cabeça dele, né? Contando pra mim, a dona Lourdes, tudo nesse tempo que ele tava contando essa história pra mim, a dona Lourdes confirmando. Aí eu perguntei pra ele: seu Juvelino, que jeito que era essa coisa que o senhor viu? Ele só falou: meu filho, não era desse mundo não. Não era desse mundo. Ele lembra de ter pegado esse graminho das mãos, de umas mãos feias, com os dedos compridos. Ele lembra de ter pegado isso daí das mãos. Essa criatura, essa coisa deu isso aí pra ele. É a única coisa que ele se lembra. E da quentura da cabeça que ele tava sentindo demais. Mas ele não fez questão de ter perdido isso daí, porque até então ele via aquilo ali como não era uma coisa boa, não. Ele conta pra mim, a dona Lourdes do lado, contando pra mim que um dia, quando hoje ele tá meio cego, ele tem 20% da visão só. E a dona Lourdes contando pra mim que há tempos atrás, quando ele tava enxergando melhor, eles foram almoçar na casa de um sobrinho, ou de uma sobrinha, não me lembro, tava passando um filme na TV e ele viu num pedacinho desse filme uma criatura mais ou menos parecida, que o filho do sobrinho dele tava assistindo na TV. Ele viu de relance assim, uma coisa mais ou menos parecida com aquilo que ele viu. Diz a dona Lourdes que era uma coisa esquisita, mas estava com a criança no colo. Era uma criatura, um ser, uma coisa, estava com a criança no colo. Ele só passou e ele deu um relance assim e não quis ver. Porque até então o seu Juvelino nunca teve TV. Ele nunca teve TV. E ele, quando ele deu um relance assim, que ele deu uma olhada naquela tela da TV, que é essa criança no colo, que
ele até ficou meio assustado, porque aquela coisa que apareceu na TV era mais ou menos parecido com o que ele viu. Esse seu Juvelino hoje, ele tá, eu acredito que beirando seus 80 anos, ele é uma pessoa muito lúcida, conversa muito, é uma pessoa que gosta muito de conversar, porque até então ele só tem uma filha, a filha dele mora em São Paulo. Ele é uma pessoa ali que, a não ser os vizinhos, pouca gente conversa com ele ali, né? Então é uma pessoa que quando você chega para conversar, é muito gostoso, porque a conversa flui bastante. É uma pessoa muito simpática, né? Esse carro que ele tinha, que na época é taxista, inclusive ele tem até hoje esse carro aí. Ele diz, ó, quando lançou esse carro, esse era um Corcel 2, quando lançou, ele trabalhou muito com esse carro aí. E ele conta pra mim que depois daquele episódio que aconteceu, que até hoje ele não sabe o que é, e não lembra de mais nada a não ser recebendo essa peça dessas mãos feias, de dedo comprido, ele nunca mais voltou a andar a trabalhar à noite. Dava 6 horas, 7 horas da noite, ali na pracinha onde ele ficava, dali ele ia embora. Ele não levava uma pessoa para baile, ele não saía fora da cidade se tivesse que voltar à noite, porque isso que ele passou foi uma coisa que não foi muito bom, não. Até hoje, ele tá ali, seu Juvelino, uma pessoa muito boa, eu gosto muito dele. Eu gosto de conversar com ele assunto da estrada, porque ele foi caminhoneiro, ele trabalhou um certo tempo, é uma pessoa muito querida. Gosto muito dele, todo mundo que conhece ele gosta dele. Eu agradeci a ele ter contado para mim a história e agradeço ele por ter compartilhado comigo e ter autorizado eu contar essa história para vocês aí. Apesar dele pedir para não falar o nome da cidadezinha, que ele tem parente nessa cidade até hoje. Na cabeça dele ele acha que não se deve falar o nome da cidade. Muito obrigado aí vocês, amigos, que ouviram, tiveram a paciência de escutar essa minha história aí. Ô, meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe 5 estrelinhas aí pra nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho, através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp, comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É o programa Voz da Estrada com Márcio Coxa, aqui na Rádio Cidade AM 770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.